bem-vindo de novo ao programa Lugar de Mulher, é onde ela quiser. E você? Você sabe onde é o seu lugar? Você tem se conectado com você? Você tem conversado com as suas amigas, no trabalho, na família? Se realmente você, mulher, está no seu lugar? Esse é o objetivo desse programa, trazer conteúdos onde nós refletimos. Eu sou Isabela Lustosa, eu estou com as duas amigas aqui, Albani Fracaro Olá. e Cirlei Machado. Oi. Somos três mulheres empreendedoras, onde a gente acorda bem cedo, fazemos as rotinas de casa, fazemos as rotinas dos trabalhos, mas a gente queria estar aqui conversando com você, querendo escutar a sua história. Então, para você estar conectado conosco, a gente tem a nossa rede social. Lá no Instagram tem o @PGM Lugar de Mulher. E na bio do Instagram, você se conecta direto com nós três, que é o grupo do Telegram. E aí você pode trazer a sua história, contar os seus intempéries do dia a dia, ou briga com o filho, briga com o marido, briga no trabalho, ou não, as coisas boas da vida também. Traga para nós as suas soluções, as suas alegrias, porque a vida não é feita só de coisas que não dão certo. Então a gente tem que trazer e trocar com vocês as nossas experiências. E o programa Lugar de Mulher é onde ela quiser é para isso, não é não? Cirlei Opa, e Albani. com Lugar de certeza. mulher É onde, é onde ela quiser. quiser. Vem com a gente. E no último programa a gente falou que a gente ia falar bastante sobre empatia e acolhimento. E o programa de hoje é sobre isso. Você está preparada para cuidar ou preparado para cuidar da sua mãe? O programa de hoje é sobre isso. Sobre o acolhimento, essa troca de de ideias e de posicionamentos. Nossas mães cuidaram da gente e agora a gente está na posição de cuidar das nossas mães. Então fica a reflexão aí. A gente tem muitos casos, muitas histórias que a gente escuta nos nossos relacionamentos que tem ainda muitas dificuldades, muitas casas de idosos crescendo a um monte, porque tem filhos que acabam não tendo tempo, não tendo dinheiro para cuidar dos seus pais, ou principalmente da sua mãe. Então é isso, a gente vai falar um pouquinho das nossas experiências, e foi fazendo o brainstorm dos primeiros programas, a gente identificou, eu, Cirlei, e eu, Albani, que nós tínhamos algo muito em comum, que hoje, exatamente nesse momento de agora, nós estamos cuidando das nossas mães. E foi muito rico. E esse programa nasceu dessa sincronicidade, de sabermos que a gente está com algumas diferenças de situações, mas é único. Estamos cuidando da nossa mãe, a mãe que nos gerou. Então eu vou dar a fala para as nossas amigas, para as minhas amigas, e dizer, elas vão falar um pouquinho como que está sendo esse envolvimento delas com a mãe delas nesse momento agora. Vamos lá, Albani, fala para nós um pouquinho. Então, é uma troca de papéis, né, meninas? A gente pensa naquilo, você é mãe, você é filha e, de repente, aquela troca. Então, a minha mãe hoje ela está com 86 anos, está debilitada, ela tem uma doença de enfisema pulmonar e com o esquema até da pandemia, teve Covid, então com isso ela está acamada, estou com home care em casa, e aí eu me peguei numa situação, porque não foi só agora, a minha mãe ficou viúva aos 50 anos. Então, desde que ela ficou viúva, eu puxei para mim essa responsabilidade de cuidado, tanto dela quanto da minha irmã mais nova, sabe? Mas eu sempre fui a ovelha negra da família. Então a gente discutia muito, a gente brigava muito, mas no fundo hoje o que eu vejo? Nós somos idênticas. Eu tenho isso até com a minha filha mais nova, idênticas.
entendeu? Então, você acaba trazendo isso já e daí eu penso, né? Por que ela fazia isso? Mas depois de adulta, de fazer algumas análises, fazer alguns cursos, eu aprendi que nós trazemos os traços, né? 50% dos nossos pais, do nosso pai e 50% da nossa mãe. E então, eu até fiz um curso, meninas, em São Paulo, que chama-se Processo da Quadrinidade. Que interessante. E aí, ali tem uma parte que se chama-se acusação de mãe e acusação de pai. A acusação de pai, gente, foi tranquila, mas a acusação de mãe, juro para vocês, a catarse foi muito grande, né? E hoje eu fico pensando, pô, ovelha negra, mas hoje sou a filha que estou ali, puxando a rédea, cuidando, né? E às vezes ela me chama de mãe, e eu a trato mesmo como uma filha. E às vezes quando ela é teimosa, eu me posiciono como a mãe, né? Como ela me tratava, como era isso. Então, essa troca de papéis, às vezes é muito cansativa, né? É árdua. A gente tem que se cuidar para a gente também não adoecer, meninas. Isso é um caso muito grande, né? E então, hoje, valorizar, como a gente está falando com a empatia, da própria cuidadora, né? Todo mundo acha, poxa, é caro cuidar de uma cuidadora. Eu, quando vim inicialmente do hospital para casa, nesse home care, até que eu fui procurando cuidadora, eu vi o quanto é trabalhoso, entendeu? E assim, aquele cuidado, a alimentação, é como se fosse realmente um bebê. Né? Então, mas para mim também está sendo gratificante, porque eu sei que nesse processo da doença, né, ela teve o Covid e ela poderia ser entubada. E eu não aceitei a ideia dela ser entubada, uma mulher de 86 anos, não seria o caso, entendeu? Então, eu falei para o médico que eu iria tratá-la com tratamentos paliativos. E é o que eu estou fazendo, entendeu? Dando o melhor para ela em casa, né, com fisioterapia, com os médicos acompanhando, fazendo o que ela gosta de comer e tratando ela da melhor maneira possível, sabe? Eu acho que... E com isso, eu tenho auxílio também das minhas filhas, né? Sim. Então, eu acho que estou dando exemplo para quando eu estiver, né, idosa. Exato. Por enquanto, eu sou uma gatosa, né? Mas quando eu estiver idosa, eu tenho certeza que as minhas filhas aprenderam vendo esse cuidado com a avó, sabe? De realmente se preocupar. Então, as pessoas têm que, às vezes, por mais que você não tenha condição, tem gente que coloca a pessoa lá naquela casa, porque a gente até... Eu tive essa experiência há 2 anos atrás. A casa de idoso. A casa de idoso. Ai, gente, foi assim, eu ia visitar, eu chorava, tanto que assim, ela ficou 20 dias. É frio, né? É frio. E eu cheguei lá e liguei para minha irmã e falei assim, ó, levei a mãe no médico, mas eu não devolvo ela mais na casa de idoso. Ela vai ficar aqui em casa, sim, sabe? Então eu puxei de novo essa responsabilidade, porque não o ir para a casa do idoso, não que não sejam bem tratados, são bem tratados, né? Mas não é o que eu quero para mim. Então eu falei, não é o que eu quero para ela também. Então, sabe, essa empatia, desse cuidado todo é gratificante. Eu acho que ela me cuidou muito, né? Na minha fase de rebeldia, mais ainda. Então, sabe, eu acho que é uma ressignificação desse troca de papéis. Então, eu me sinto muito feliz em estar fazendo isso. É tão bom, né? É tão bom escutar isso. É tão bom saber que nós 3 estamos cuidando hoje das nossas mães. E vendo esse exemplo, esse cuidado, esse olhar. Porque a Albani não está só olhando e dando exemplo para as filhas. Ela está olhando para a avó dela, para a bisavó dela, a árvore genealógica inteira, essa ancestralidade feminina inteira da família Fracaro. Então, é tudo isso. E isso vai fazer com que as novas gerações quebrem essa coisa de não cuidar, né? De não cuidar do próximo. Independente de ser sua mãe, é saber cuidar do próximo, né? Estamos cuidando de nós aqui no programa. E saber que a gente está sendo
tendo esse cuidado, né? Cuidar de mãe é caro, cuidar de mãe leva tempo, né? Muito tempo, né, Albani? E Sim. dinheiro, né? Toda essa estrutura da nossa rotina, ela muda. Mas é uma gratificação, né? Não sei, eu ia te perguntar qual é o sentimento que você tem hoje. Eu acho que o maior sentimento que eu tenho hoje é gratidão, sabe? E mesmo assim, porque minha história, né, eu já contei para vocês, assim, a minha mãe, a nossa família sempre foi muito humilde e ela sempre queria o melhor para as filhas dela, né? Então, por mais que tivesse, ela fazia o nosso vestido, ela fazia as nossas calcinhas de saco de algodão, mas tinha um viés colorido. Então, a peruíce já começou desde criança, entendeu? E o que mais, assim, me pega é a minha mãe era analfabeta. E o que ela mais queria, é claro, que eu e minhas irmãs estudássemos, né? E eu alfabetizei ela, gente. Que Porque lindo, a coisa gente. que ela mais queria era assinar o nome dela. Então, só que ela não parou só na alfabetização, ela foi estudar depois disso, sabe? Depois dela ficar viúva, depois dos seus 50 anos. Então, foi esse exemplo dela de a luta mesmo, que me dá esse suporte também. Então, eu acho que toda essa força que eu tenho, né, eu devo a ela. Muito Então, é essa gratidão de tudo que ela fez por mim, de eu poder retornando agora para ela. Traga também aquele exemplo que você deu, que agora ela camada no home care, a Albani trouxe uma história e na hora que precisar assinar, né, a procuração. Exatamente. E foi uma coisa que me comoveu muito, porque o dia que ela assinou, fez a identidade dela, com a assinatura, foi um dia assim muito feliz para ela e para mim. E agora, com esse esquema dela estar em home care e precisando fazer atestado de vida ou mesmo qualquer outra coisa que precise dela, a gente teve que fazer uma procuração, porque ela não consegue mais assinar. Tá? Então, fazendo essa procuração, e como ela não consegue assinar, ela teve que novamente colocar digital. Claro que eu fui a lágrima, né? Eu disse, meu Deus, ela quis tanto aprender e agora ela está voltando com a sua assinatura, essa digital. Então, isso mexe muito, Assim. sabe? Mexe muito, mas é meu bebê hoje, sabe? É uma coisa boa, dela ficar, às vezes, estar me reconhecendo, às vezes ela não estar me reconhecendo, Sim. sabe? Mas é gratificante, meninas. Eu acho que vale a pena cada instante que eu chego, que ela me agradece, sabe? E eu digo para ela que ela não tem que me agradecer. Ou às vezes, quando ela pede para mim deitar na cama com ela, eu deito, dou um jeito naquela cama e deito, sabe? Deito no peito, porque é a hora que ela me dá carinho. Uhum. É a hora que eu transmito Sim. esse carinho para ela, né? Ela saber que a gente está junto. E só tenho que dizer que nesses 90 dias que ela está em casa, eu estou dando conta, eu vi que eu sou capaz, então, que sirva assim das pessoas. É difícil? Mas vale muito mais a pena a gente se dedicar, né? Porque ela me deu tudo que eu tenho, gente. Então, se eu hoje sou como a gente chama, né? Se eu sou a fodona Alba, Exato. é porque ela foi a fodona Júlia, sabe? Então, é um exemplo que eu quero seguir e tenho certeza que minhas filhas também vão seguir, né? E pensar, sabe, assim, hoje eu consigo, a gente dizer de ovelha negra, meninas, mas acho que depois que a gente tem maturidade, a gente entende, né? Como que ela poderia me dar mais se ela não teve esse mais, né? Exato. Como ela não me deu mais amor se ela não teve esse amor. Então, o bom de hoje eu entender isso é que eu posso dar muito mais amor para ela, sabe? E sem cobrança, E sem né? cobrança, sabe? Isso que é o principal. Exato. Então, é uma maneira muito boa. Que lindo. Eu emocionei um monte. Nós três emocionamos aqui um monte. E falar de mãe, falar de família, falar desse lado afetuoso, nos emociona. Mas é cura. O chorar, como disse uma amiga minha, o chorar, a gente está molhando o adubo para plantar cada vez mais novas sementes. Então, chorar não é vergonhoso.
E não é triste de tristeza. Estamos alegres de estarmos aqui falando do cuidado com a mãe. Olha que história linda. Do alfabetizar a mãe. Meu Deus, que lindo. Quer falar mais alguma coisa? Quero. Eu acho que até a questão, né, da própria pandemia é a questão da humanidade, né? Então, eu acho que todo mundo está muito mais humano, olhando mais para dentro, olhando para o seu guarda-roupa e perguntando, preciso de tudo isso, né? Então, eu acho que essa humanidade que continue perpetuada, né? Que as pessoas não tenham vergonha de contar, como eu estou falando aqui, da minha origem, da minha mãe, sabe? Eu acho que isso, pelo contrário, só enaltece, né? Para que Sim. mais pessoas tenham coragem de contar a sua história, porque é uma história bonita, é a nossa Linda. vida, Exato. né? Uhum. E a gente diz, Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Uhum. Eu estou arrepiada aqui. E além, ouvindo você falar isso, veio a palavra doar, né? Nós nos doamos muito na pandemia e aprendemos. Eu acho que essa palavra agora tem que perpetuar no nosso dia a dia. Eu vou passar para a Cirlei. A gente tem feito isso, as duas falam, depois eu falo, mas eu vou continuar nesse protocolo. A Cirlei fala mais um pouquinho, quer respirar mais um pouquinho e falar de um outro tema, quer? Vamos fazer uma propaganda, Vou fazer uma comercial. propaganda aqui, porque no Que a gente primeiro programa respira. a gente selecionou um livro, que é o Comportamento Humano, onde a Cirlei é uma coautora. Comportamento Humano, uma abordagem multidisciplinar. E o pré-requisito era quem falasse um pouco conosco nas nossas redes sociais, ia ser sorteado e a gente ia escolher as melhores conversas e tal para a gente sortear. Então, a vencedora desse livro é a nossa seguidora chamada Daniele Suzuki. Parabéns, Daniele! Muito obrigada pelo seu compartilhamento com a gente nas nossas redes sociais. Nós vamos entrar em contato com você pelo inbox do Instagram para ver como a gente se conecta com você para esse livro chegar até a sua mão, tá bem? E, se quiser, Dani, deixa um recadinho lá para nós. Eu quero autógrafo. Ok, meninas? ok. E para melhorar, então, aumentar a nossa rede de contato com você diretamente, a Cirlei também trouxe um outro livro dela, que é Ferramentas de Coaching. Ela também foi coautora, então ela pode falar um pouquinho mais sobre o livro, Sim. que também vamos sortear nessa mesma estrutura. Vai lá nas nossas redes sociais, pelo YouTube ou pelo Instagram, você pode colocar o que você acha do nosso programa, o que você tem achado da gente, das nossas temáticas. Converse com a gente e a gente vai ver os melhores comentários e vamos sortear qual que a gente sentir mais empatia, mais acolhimento. Nós vamos sortear e colocar teu nome como vencedora desse livro. Isso mesmo. Nesse livro aqui, a Dani está recebendo um capítulo que eu escrevi sobre a comunicação que determina o comportamento, ou é o comportamento, meninas, que determina a comunicação? Tic-tac, tic-tac. Leia o livro. E esse livro é sobre ferramentas do coach. É uma linguagem bem acessível para que as pessoas compreendam as várias alternativas de dinâmicas e técnicas que nós utilizamos no universo do coach. Serve para professores, para pessoas do RH, para você que quer melhorar a sua performance em várias tarefas que você tem que enfrentar no dia a dia, reuniões, congressos, palestras. Vale a pena. Escreva lá, diga eu quero, né? Exato. Eu quero, ou você fale um pouco do nosso programa, até para incrementar o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa tirar, né? E acrescentar no nosso programa. A gente aceita isso também como dica para ganhar o livro. Isso. E aqui, quem receber esse presente aqui, o capítulo é sobre autofeedback. Olha. Nós estamos acostumados a falar de feedback, de dar feedback. Mas você está preparada para receber feedback? E, principalmente, você está preparada para dar feedback?
Super importante. Se auto-perceber, se auto-trabalhar. Então, é aqui que você vai encontrar esses conhecimentos. Super importante, super importante. Porque a gente escuta, escuta, escuta e entra no ouvido e sai no outro. Agora, escutar, internalizar e fazer a mudança, isso é difícil. É. Então, Cirlei, conta para nós como essa jornada com a sua mãe aí. Vixe, mas já acabou a propaganda? Não tem como falar desse tema se a gente não se emocionar. E a gente se emocionou aqui do mesmo jeito que a gente se emocionou no dia que nós estávamos fazendo o roteiro do trabalho. Não tem jeito. Com a minha mãe aconteceu o seguinte, eu também sempre tive uma relação muito conturbada com a minha mãe. Eu acredito, estudando, fazendo uma pós em terapias familiar sistêmica, a gente tem explicações para isso, né? Eu não venho o caso aqui, mas eu quero contar a minha história a partir dessa compreensão. Foi a partir do momento que eu compreendi qual era meu papel e o meu lugar de filha, é que eu compreendi qual era o papel e o lugar da minha mãe. E aí, quando eu consegui compreender isso, o que aconteceu? Ela precisou que eu a assumisse, que eu cuidasse dela. E eu comecei a perceber que eu, como uma mulher que trabalhava com outras mulheres, que empoderava outras mulheres, eu não estava fazendo isso com a minha mãe. E foi muito duro olhar para essa mulher e perceber que ela não estava sendo a mulher que eu gostaria que ela fosse. Das suas alunas, das suas coaches, das né? minhas mentoras, né? E aí eu entrei em choque com essa realidade, mas ela já estava comigo, nós estamos estamos vivendo um momento muito, muito importante na vida da gente, doído. A minha mãe é aquela mulher, com certeza como a de vocês, como a de você que está em casa, que foi criada para ser mãe, para ser esposa, e num belo dia ela se vê divorciada. E aí, como que entra na cabeça de uma mulher que foi preparada, educada para casar, ter filhos e morrer ao lado do seu marido, enfrentando essa situação? E aí eu percebi o seguinte, eu não podia fazer pela minha mãe o que ela não tinha feito. Mas eu também não precisava julgar ela. Eu não precisava julgar. Nós estamos em fases diferentes, nós estamos em contextos diferentes, e o que a Albani falou é muito verdadeiro, eu compactuo disso, que nós somos vítimas das vítimas. E ela não podia ter feito diferente. E foi nesse momento que eu entendi que ela só podia fazer o que fez comigo, porque era daquele jeito que tinha que ser. E eu descobri que o jeito que ela fez foi exatamente o jeito que eu precisava para ser o que sou. Então, aí o que aconteceu? Aquelas rivalidades, aquelas situações complexas, foi tudo deixando de existir e eu fui descobrindo o quê? Uma mulher frágil, mas ao mesmo tempo uma mulher muito forte. Uma mulher que estava sendo agredida nas várias formas de ser agredida no emocional, no psicológico, e enfrentando um monte de desafios, e que eu, junto com ela e do lado dela, nós duas poderíamos enfrentar de uma forma diferente. E aí foi um dia que eu percebi o meu filho falando comigo. Mamãe, eu admiro muito o que você está fazendo para a vovó. Que delícia que eu vi isso, hein? Que delícia. Papai do céu vai retribuir em dobro o que você está fazendo pela vovó. Aí eu entendi. É que ser mãe, a gente tem que passar pelo aprendizado de ser filha. E achar o nosso lugar. E hoje, a minha mãe, ela está se vestindo diferente, ela está com o cabelo diferente, ela está usando cremes de rosto, ela mudou o shampoo dela, ela mudou o cabelo, o cabeleireiro dela, cabeleireiro meu é o cabeleireiro dela. Ela começou a usar as roupas bonitas que ela tinha dentro do guarda-roupa e que não usava, para ficar em casa. Hashtag fica a dica. É para ficar bonita, para ficar em casa, para ir ao médico bonita, para se sentir bonita. Ninguém fica bonito para os outros apenas. Nós primeiro precisamos ficar bonitas para nós mesmos. E aí eu vi a minha mãe com tantas dificuldades, observando ela mudar.
querer mudar por mim. Ela tem um jardim que é a coisa mais linda na casa dela, e eu comecei a investir naquele jardim com ela, comprar flores, ajudar ela a elogiar o que ela fazia, e ela começou a fazer pratos que ela não fazia mais, Olha. a ter vontade de cozinhar, e isso foi bom, porque para a saúde dela, fazer a alimentação dela direitinho, cuidar da alimentação, fez uma enorme diferença. E hoje nós estamos aí. Você ajudou a levantar a autoestima dela? Eu quero isso sempre agora, porque eu vi que a autoestima dela deu a ela a força para recomeçar muitas coisas pequenas do dia a dia dela. Ela já estava sem interesse de fazer muitas coisas, a cabeça dela já não estava mais focada para ela mesma, estava focada para tudo, menos para ela, para os problemas, a dificuldade, as dúvidas, as questões, os emocionais, e não estava vendo ela. E eu falei para ela assim, estou ajudando ela e ela me ajudando. Vamos focar em nós, vamos fazer uma parceria, vamos lutar nós duas, vamos brigar pelas coisas que a gente precisa brigar, vamos estar juntas para também ficar feliz. Né? Feliz no dia a dia, olhando as plantinhas dela, Exato. cuidando das coisinhas dela, incentivando ela a vestir uma roupa bonitinha, a se sentir bonita. Mamãe, Dona Olga, você me ensinou muito. E eu te amo muito por isso e te agradeço demais por isso. Ai, que lindo tudo isso. Falar de mãe é isso, é amor. É amor, tá transpirando amor aqui nesse estúdio, sabe? E a gente quer que também transpire amor aí na sua casa, que transpira essa empatia, essa acolhida, essa reflexão. Você está preparada para cuidar da sua mãe? Você já parou ou está vivenciando isso? Dá pra gente ter essas, né? Dá pra gente equilibrar os pratos, né? Mas não deixe de cuidar. A minha história não é muito diferente das duas. Eu também tive problema com a minha mãe desde novinha, eu não sabia o que era. Eu sempre idolatrava o meu pai. Para mim, ele era o cara, era o homem, sabe? E eu aprendia muito com ele. Era uma pessoa muito culta, lia jornal todo dia, lia muitos livros, me ensinou a ler a Constituição novinha. Então, essa vida mais de políticas públicas eu aprendi com ele, de dar o olhar para o outro. E a vida foi indo, e eu fui morar fora da casa dos meus pais, faz 24 anos que eu não moro perto deles. E meu pai veio a falecer há 4 anos atrás, e nessa jornada toda eu sempre fui procurar essas respostas. Por que minha mãe não me trata tão bem como trata os meus irmãos? E era uma angústia, sabe, Cirlei e Albaíra, uma angústia. Eu não sabia da onde vinha aquilo, e eu morando fora, fazendo faculdade, sempre ficava perto das amigas, das mães das minhas amigas. E eu não sabia o que era aquilo. Enfim, e aí até que um dia eu descobri. Eu fiz muitas terapias, fiz constelação, fiz isso, para entender o que era. Até que um dia eu fiz uma iridologia, não sei se vocês já ouviram falar nisso. E aí a terapeuta comentou, o que significa, vamos ligar para sua mãe e vamos identificar o que aconteceu quando ela estava te gerando, já na barriga, você já estava na barriga dela. E eu falei, vamos ligar. Eu falei, por quê? Porque nesse raio-x na sua íris, tem um buraco mesmo, assim, era um buraco na data do seu nascimento. Uhum. Eu falei, vamos ligar. E aí eu liguei para minha mãe desconversou na hora, e na hora que ela desligou o telefone, falou, ela não queria ter esse bebê, mas não era culpa dela. Devia ser alguma relação dela com seu pai, que não tinha mais condições de ter mais uma criança. Então, essa dor, esse conflito dela com meu pai naquela época, trouxe esse sentimento para mim. E eu nasci com esse sentimento de abandonada,
tipo, Rejeição. de rejeição. Então, eu vinha trabalhando esse sentimento comigo. E quando meu pai faleceu, eu tive bem próxima a ela. 12 dias depois que ele faleceu, ela teve um AVC. Meus irmãos tiveram que voltar para as suas cidades, para as suas casas. Eu fiquei com ela e quem cuidou desse AVC dela, junto com ela, fui eu. E ali eu comecei a perdoar. Eu comecei o trabalho de perdão. Porque nem ela sabia porque eu estava com esse sentimento. Então eu comecei o trabalho de perdão, 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 oponopono. Fui atrás de várias terapias para ver como que era, como que eu precisava recitar isso, sabe? E eu internalizei esse perdão. E hoje, a minha veinha, que eu chamo ela não é nada de veinha não, viu? Vocês vão ver ela. Ela está morando aqui comigo. Nós somos natural do Espírito Santo, como eu já falei em alguns programas aqui. E hoje ela é moradora aqui de Curitiba. Ama e a gente está vivendo super bem. Nós somos amigas hoje e é um prazer. Eu só digo assim, eu tenho gratidão de eu estar podendo cuidar dela. E ela também já tem essa reciprocidade comigo. Ela me ajuda nesses momentos difíceis como empreendedora. Ela é uma ótima cozinheira, filha de italiana, incrível. Então ela tem me ajudado nesse momento de aprender as receitas de família. Então, mãe, muito obrigada por você estar aqui do meu ladinho. Eu te amo muito, tá bem? Então, ó, diante de tudo isso, a gente convidou duas mães para contarem um pouquinho como é ser cuidada pelas filhas. Então, a gente já vai para o intervalo, fica aí e já já voltamos e vocês vão conhecer as mães com quem a gente convidou para falar um pouquinho dessas histórias. E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter, nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Voltamos! O lugar de mulher é onde ela quiser. E aqui a gente fala sobre todos os temas. E o tema de hoje é sobre: você está preparada para cuidar da sua mãe? Porque nós já estamos. Estamos preparadas. E você já ouviu nossa história. E a gente trouxe duas mães para contar um pouquinho para vocês como é ser cuidado pelos filhos. Oi, eu sou Maria da Graça Lustosa Machado, a mãe da Isabela, sou pedagoga aposentada, tenho 4 filhos, morei 3 anos sozinha na minha cidade natal, Cachoeira do Beberibe, Espírito Santo, e eu moro viúva, meu marido faleceu tem 4 anos, eu morei 3 anos sozinha, e depois de 3 anos, eu achava que não podia morar sozinha. Eu precisava de ter o atendimento de um filho. E resolvi vir morar aqui. Estou feliz, estou sendo bem atendida, médicos, fisioterapeuta, estou até em aula de crochê. E eu fico preocupada dos idosos morarem sozinhos, não tem condição de morar sozinha. Precisa dos filhos. E você, filho? Você está se preocupando com sua mãe? Você está ajudando ela a ir ao médico? Ela está fazendo um crochê, um tricô? Ela precisa ter um atendimento. Fica essa pergunta para você. Um beijo. Tchau. Eu sou a Olga e a Cília é a filha que cuida de mim. E cuida muito bem. Eu recomendo para todas as mães e espero que todas as mães tenham uma filha que nem eu tenho, tá bom? E ela cuida do meu remédio, ela cuida de mim pessoalmente
até na maneira de eu colocar minha roupinha, vestir. E além disso, a coisa mais importante que ela faz para mim é a amizade que nós temos. Muito bom ter uma filha como a Sueli teve, como a Sueli é para mim. E eu espero que todas as mães que têm filha tenham o mesmo cuidado que a minha tem por mim, tá bom? Tchau. Querida. Ai, quanta emoção, quanta emoção. Você viu que linda nossas mães, Albani? Lindas. Fofinhas. A mãe da Albani não fez esse vídeo por conta de toda essa debilitação. A gente até tentou, mas diante de tudo isso, olha o depoimento da Albani conosco, né? E Então, ela já está aqui. valeu. Mas E ela tá você- aqui com a gente. Tá, e você sabe, né, que volta e meia eu faço uns vídeos lá Ah, no Instagram com exato. ela. Gente, bate recorde, porque todo mundo ama, todo mundo conhece, sabe? Então, é uma coisa muito boa. Juju, né? Juju. Juju já é famosa no Instagram da Albani. Se você não segue, siga. E você vai conhecer a mãe da Albani lá. A Juju, fofa, muito fofa. Então é isso. A gente já falou um monte. Nosso programa está indo para o fim. Então, não esqueça de entrar nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, PGM, Lugar de Mulher, e conte a sua história. Venha falar também, você cuida da sua mãe? Você tem esse cuidado? Como é esse dia a dia? É difícil? Não está difícil? Tem dinheiro? Não tem dinheiro? A opção foi para a casa do lar do idoso? Conta para nós. Não tem certo e errado. Nós estamos fazendo o que está ao nosso alcance hoje, né? Então, acho que não tem certo e errado. Nossas histórias é o que a gente conseguiu fazer agora. Isso que a gente está conseguindo transmitir, esse amor e esse cuidado para você que está aí em casa. Então, a gente já vai para os agradecimentos. Mais uma vez, muito obrigada. A gente agradece a Le Boutique, que nos vestiu novamente. Essa harmonização. Olha isso! Que linda! Lindas, né? Nós nos vestimos e falamos, nossa, estamos super elegantes. E aí, a Le Boutique fica na Alferes Ângelo Sampaio, 1701, ali no Batel. A minha make também foi do Alexandre Aires. O Instagram dele vai estar aqui, tá? Vale a pena, ele é maravilhoso. Eu também vou fazer propaganda do meu cabelo e da make, e as meninas fazem dos delas. A minha make é da Lid, @Lid Oliveira Make. E o meu cabelo é do Nino Alves, cabeleireiro. Os dois lá de Pinhais. E o meu make é do Ralph Halovich. E o meu cabelo é da Tere, do Salão Massuga. Esse cabelo especial, gente, para quem quiser, ela é expert em cabelos curtos, tá? Então, eu agradeço imensamente. Todas lindas. Estamos aqui para você também se sentir bem em casa. Se arruma, se veja no espelho, diga que você é linda, maravilhosa e impecável para você. Isso é o mais importante. Estamos aqui para isso, para te incentivar cada vez mais, porque lugar de mulher É onde ela quiser. Um beijo para vocês. Até o Beijo. próximo programa. Tchau.